Ok, irmãos, nós estamos lá em Tiago, né? Nós compartilhamos já até o meio do capítulo 2. Primeiro nós falamos um pouco sobre tentação e provação, que Deus nos prova para o nosso crescimento, para aumentar a nossa fé. E a tentação, nós tentamos escapar, a gente falou um pouco da cobiça, né? Que é onde nasce a tentação. Depois, o Flávio falou conosco sobre ser praticantes e não apenas ouvintes da palavra, e essa é uma preocupação que Tiago vai ter durante toda a sua carta. E, por fim, a gente falou com Gilberto sobre a questão de parcialidade e discriminação, né? E nessa parcialidade e discriminação, nós pensamos no seguinte, que a parcialidade e a discriminação nos atrapalha no nosso testemunho, na nossa evangelização, porque nós cortamos as pessoas, né? Pelo tratamento que nós damos a elas, elas ficam assim excluídas do nosso, vamos dizer assim, do nosso campo de visão, ficam excluídas do nosso alvo, do nosso dever de evangelizar, tá certo? Então, nós discutimos isso com o Gilberto, parcialidade e discriminação. E nós hoje vamos começar no verso 12, né? Vamos falar um pouco sobre o julgamento geral e particularmente do cristão. E esse trecho desse julgamento, ele fica entre o que nós falamos e já estudamos até agora e o que ele vai servir de porta de entrada para falarmos da fé e das obras, tá certo? Então, hoje nós vamos falar desse julgamento, vamos começar a falar sobre fé e obras e vamos continuar na aula que vem. Muito bem. Tiago 2, verso 12 e 13. Ele diz assim: falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido o juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês nesse verso é o falem e ajam. Essa é a preocupação de Tiago, que nós já falamos outras vezes. O pessoal até fala, mas não estava agindo. E ele tem essa preocupação. Se você for lá no capítulo 22, o Flávio já falou isso para nós, né? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes da palavra. E pelo preocupação de Tiago, ele vai abordar esses assuntos outras vezes. No fim, lá no capítulo 4, no 17, ele fala assim, quem sabe o que deve fazer e não faz, está pecando. Então, a preocupação realmente de Tiago com os cristãos ali que ele estava escrevendo era que eles estavam assim mais numa religião contemplativa, um cristianismo contemplativo, e ele está preocupado com isso, porque certamente esse pessoal que viveu durante os dias de Jesus lá na Palestina, eles podiam falar tudo, mas menos que Jesus ficava numa atitude contemplativa ou passiva. Ele estava o tempo todo agindo enquanto falava também. Então, uma das condições que Tiago quer reparar para a gente aqui é essa aqui, que nós devemos ter uma fé e que a gente tem que falar e tem que agir simultaneamente. Só falar que é cristão sem agir não conta muita coisa, não. Então, essa é a primeira preocupação. A segunda, nesse trecho, ele fala assim, que falem e ajam como quem vai
ser julgado, né? Existe um julgamento e a gente pensa no julgamento, todo ser humano vai ser julgado. E o cristão, ele também vai ser julgado. E às vezes a gente ameniza, tá? Não, porque já está salvo, mas se você lembrar lá em 2 Coríntios 5:10, ele fala que importa que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo para sermos julgados segundo as nossas obras, segundo o bem ou mal que praticarmos. Então, nós não podemos ignorar que as oportunidades que nós desperdiçarmos, a negligência que a gente tiver, também vai ser alvo nesse julgamento. Ainda que nós não percamos a nossa salvação, isso não está em questão, nós vamos ser responsabilizados, sim, pelas coisas que nós deixamos de fazer. Pelas que nós fazemos, nós vamos ser galardoados, pelas que nós deixarmos de fazer, nós vamos ser cobrados, tá certo? Então, a gente precisa ter isso em consciência. Todo esse trecho, o trecho que Tiago fala sobre fé e obras, ele tem como pano de fundo o julgamento, né? Ter a mentalidade de que eu vou comparecer perante um tribunal onde eu vou ter que ouvir as coisas boas e as ruins que vão, de certa forma, dar a base para aquilo que vai acontecer comigo, tá certo? E ele fala que nós vamos ser julgados pela lei da liberdade. É interessante ele usar essa palavra, lei da liberdade, porque, afinal de contas, é a lei, né? A lei de Deus, né? Mas se você pega ali no capítulo 1, no verso 25, ele fala sobre isso também. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, existe uma lei da liberdade. Por que ele está chamando aqui da lei da liberdade? Tem duas razões para isso, né? Uma delas é que os judeus, particularmente os fariseus, né, a linha dos fariseus, eles transformaram a lei num legalismo, né? Eles fizeram muitas adições, eles adicionaram a tradição à lei e ficou como um fardo, né? E o que Tiago quer rebater aqui é que ele fala da lei da liberdade, que a lei tem que ser observada como alegria, como ele disse ali no verso 1:25. A lei é perfeita, ela traz liberdade e quem a pratica será feliz. Contudo, o judaísmo transformou a lei num fardo a ser observado. Vocês lembram de que Jesus vivia a combater os fariseus, né, sobre a lei. E realmente as discussões caíam mais sobre essa lei acrescentada, né? A tradição que eles juntaram e tentavam fazer a vida religiosa deles. Você vê aqui, por exemplo, no verso 2:9 aí, né? No capítulo 2, no verso que é aqui? No verso 9, ele fala da lei, né? Ele fala assim: não tratem os outros com parcialidade, mas estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Então, o enfoque dos judeus era da lei como sendo não transgredir a lei. A lei era um fardo e não podia transgredir. Jesus ficava o tempo todo se debatendo com eles, né? Eles questionavam Jesus por que os discípulos dele não jejuavam, por que eles iam comer espiga de milho, colher espiga de milho no sábado, por que Jesus comia com os publicanos e pecadores, por que Jesus não lavava
as mãos quando vinha para a refeição? Por que que se eles Jesus questiona ele se era correto socorrer uma ovelha que estava em dificuldades num sábado, e Jesus ainda pergunta para eles: escuta aqui, é certo curar no sábado? Deus opera milagres no sábado? E ele curou a mão do homem que tinha a mão ressequida, né? E então existia esse legalismo, essa forçada de barra, essa visão negativa da lei que a gente vê o tempo todo sendo debatida por Jesus e por Paulo também. Paulo, se você lembrar, Paulo ele era um ex-fariseu, né? Ele se converteu, ele era um fariseu e ele esteve por dentro disso e ele sabia exatamente o que acontecia. Ele faz uma menção aqui no verso, olha aqui que ele diz, que Paulo fala sobre essa questão. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês estão, então, como se ainda pertencessem a Ele e se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinamentos humanos. Essas regras, de fato, elas têm aparência de sabedoria e, como tem uma pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então, Paulo, um ex-fariseu, ele fala, essas regras, não manuseie, não prove, não toque, atrapalha muito a vida religiosa de vocês, e isso precisa ser revisto, né? Precisa ser revisto. Então, assim, nós podemos dizer que essa tradição, essa lei, acrescentar, essa lei de Deus, que está lá no Antigo Testamento, acrescentada dessas tradições, elas aprisionam os fariseus, que têm um monte de regra para cumprir, e tiram a alegria de viver, né? E Tiago, quando fala da lei da liberdade, ele fala, olha, uma das coisas que a lei nos liberta é desse legalismo. A segunda coisa que também a lei nos liberta e que Paulo fala e que a gente tem no Novo Testamento, que está dentro da lei da liberdade, é a escravidão do pecado, né? Nós somos tidos como escravos do pecado enquanto não temos Cristo. Foi isso que Paulo falou lá em Romanos. Não sabem vocês que quando vocês se oferecem a alguém para lhes obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Então, o que ele está dizendo aqui? Que antes, nós fomos escravos do pecado, éramos escravos do pecado, e ele entende que quem foi convertido, quem está convertido, foi liberto dessa prisão. Então, o que nós podemos dizer? Que existem dois senhores, né? Temos o legalismo e temos o pecado, que escravizam. E a lei da liberdade, a lei de Jesus, nos liberta desses dois senhores, do legalismo e do pecado, que estavam ali no contexto. E essa lei da liberdade, aí no capítulo 2, no verso 8, ela é chamada da lei do reino. Então, a lei do reino, ela se contrapõe ao legalismo e ela se contrapõe aos escravos, e ela também é conhecida como lei da liberdade. Aqui está a lei do reino.
mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, o que ele fez aqui? O que Jesus fez? Enquanto os fariseus multiplicaram os mandamentos e adicionaram toda a tradição e fizeram uma religião de regras, Jesus reduziu os 10 mandamentos para 2. Ame a Deus e ame ao próximo. E ele termina esse verso na última frase lá, que toda lei depende desses 2 mandamentos. Então, existe aqui uma libertação. Em vez de você seguir um código, uma regra de pode e não pode, faz parte da sua vida amar a Deus e deve fazer parte da sua vida amar o próximo, que é o contexto da carta de Tiago. Por isso que Tiago fala aqui da lei do reino e aqui ele está falando dessa lei da liberdade, tá certo? Então, vamos voltar no nosso texto lá. Ele fala: será exercido o juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Existe uma relação entre a misericórdia, né, e a sentença que vai ser dada. Né? Ele está cobrando isso aqui. Não é porque nós somos cristãos e salvos que nós estamos dispensados de fazer coisas práticas, uma religião prática, e sejamos uma religião simplesmente contemplativa, né? E se você... A gente já estudou lá também com o Flávio, lá no capítulo 1, no verso 27, a religião que Deus... a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, essa é a religião pura e imaculada que Deus aceita. Então, ele coloca o cuidar dos desfavorecidos aqui, né? Ele está colocando aqui os órfãos e as viúvas, mas ele coloca essa misericórdia, né, que prática, que vai ser cobrada de nós no nosso encontro com o nosso Senhor, no dia do nosso julgamento. Então, eu acho que, às vezes, nós cristãos temos falamos das coisas boas que vão acontecer no julgamento. A grande coisa boa que vai acontecer no julgamento é que nós não estamos condenados, nós estamos libertos. Contudo, nós somos responsáveis pelas situações que se oferecem na nossa vida e nós temos que responder a elas. Por isso que ele fala de ser misericordioso, né? E ele coloca assim lá na última frase do nosso versículo aqui, que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, a misericórdia, ela nos coloca numa situação de favorecimento. Se nós não quisermos nos preocupar em ouvir as coisas ruins ou as negligências, as omissões e as nossas faltas, nós temos que encobri-las com atos de misericórdia, atos que Deus aceita, né? Então, entre esses atos, nós já temos aqui, como nós vimos, que essa religião que Deus aceita, como pura e imaculada, o olhar para os desfavorecidos. E como nós discutimos com o Giba nas últimas 2 aulas, né, que o preconceito, a discriminação do ser humano, ele nos impede de que nós sejamos ou estejamos agindo com misericórdia, tá certo? Então, esse é um desafio, tá ok? Então, esse trecho, ele passa aqui, ele é um trecho intermediário, que ele olha para trás, o que foi que Tiago olha para trás,
para retomar aquilo que ele já tinha falado. Ele coloca na perspectiva de que a gente deve pensar que um dia vamos estar perante Cristo prestando contas, e ele vai agora introduzir o grande centro, o grande foco desse livro, que é a exposição de Tiago sobre fé e obras. Então, agora, nós, tendo em mente isso, que nós devemos ter uma religião que expresse misericórdia, aí a questão de fé e obras volta de novo. Nós vamos ter uma crença, uma religião que é só contemplativa, só racional, só voltada para a vida com Deus? Ou nós vamos, como Tiago está insistindo aqui, vamos ser praticantes? Eu acho que o grande nó da questão é a seguinte: os leitores de Tiago, eles já tinham vindo da Palestina. A maioria deles, creio eu, eles conviveram nos dias de Jesus, eles viram Jesus, eles viram a igreja, a atuação intensa da igreja. E a grande ironia é que agora eles estão em outros lugares, em outras cidades, em outros países, em outros povos, e estão deixando de viver a prática do cristianismo e estão olhando só para a questão da adoração. E Tiago está falando, espera aí, pessoal, não é assim, não, o cristianismo não é isso. Então, essa carta se cuida disso. E agora ele vai entrar com o assunto da fé e das obras. Vamos ler, então, capítulo 2, do verso 14, que é o centro aqui do livro, né? O clímax do livro é essa passagem, que diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e de alimento cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem, porém, dar-lhe nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus. Isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então você veja aí que o enfoque de Tiago é justamente essa questão fé e obras, fé e obras. Um não anda sem o outro. E nós precisamos, no cristianismo, experimentar as duas coisas juntas. Não dá para separar. É o que ele fala. A chave dessa discussão toda é o verso 22, 2:22. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. Então, é importante a gente conversar um pouco sobre essas obras, e hoje eu quero falar sobre nos nossos entendimentos sobre obras, e
no domingo que vem eu quero falar mais sobre a natureza dessas obras, mas é importante aqui a gente falar sobre obras, entender do que nós estamos falando, porque esse não é um assunto pequeno e ele envolve muitas religiões. Então, eu gostaria que a gente tivesse na nossa cabeça, claro, o que a Bíblia nos ensina sobre obras. E eu consegui, assim, resumidamente, listar 6 tipos de obras que nós temos na Bíblia. E eu gostaria de falar com vocês hoje sobre as que nos interessam. Nós temos, o primeiro tipo de obra que nós temos na Bíblia é a obra salvífica, é a obra da salvação. Essa é uma obra diferenciada. Depois nós temos as boas obras. E boas obras dá a ideia de que obras que são aceitas por Deus, tá certo? E tem valor espiritual. Depois nós temos obras moralmente neutras. Tem obras que nós humanos fazemos que elas não cheiram nem fedem do ponto de vista da religião, elas são neutras, tá certo? Existem outras obras que são moralmente recomendáveis. Então, tem obras que os homens fazem que são obras boas e devem ser admiradas, e nós admiramos essas obras. E existem ainda obras moralmente repudiáveis. Então, aqui nessas obras repudiáveis, a gente lembra dos frutos da carne, lá de Gálatas 5, né? Que ele dá uma lista lá de coisas ruins, que são essas obras repudiáveis e que elas não devem fazer parte da nossa vida. E, por fim, nós temos obras que são obras malignas. Tem obras que são feitas e conduzidas e dirigidas pelo inimigo, né? A obra maligna maior, a gente pode falar da obra de Judas, por exemplo, né? Judas traiu Jesus. Dali da mesa, ele saiu da mesa e foi lá trair Jesus. Essa é uma obra maligna. Então, existem obras. Essas eu consegui elencar aqui esses tipos de obras olhando na palavra. Salvífica, boas obras, obras moralmente neutras, recomendáveis, repudiáveis e malignas. O que interessa aqui para a gente são as obras salvífica, boa obra e obra recomendável. Essas são as obras que têm a ver aqui com o nosso texto, com a nossa vida cristã, com a religião. As repudiáveis e as malignas estão, no momento, fora desse estudo, tá certo? E as neutras são neutras, também não pesam espiritualmente. Mas o nosso foco vai ser nas obras salvíficas, boas obras e obras recomendáveis, tá bom? Então, vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu dar um break aqui e ver se alguém deseja falar alguma coisa. Não sei se alguém quer. Então, tudo bem. Opa, quem lá? Geni, dona Geni. Tem uma pergunta do Celso também, no chat. Tá, eu vou pedir para... Deixa eu responder para a Geni, depois a gente responde a do Celso. Diga. Essas obras são coisas que a gente vai fazer, que a gente tem que fazer? Estas obras, elas estão no dia a dia, estão na nossa vida. Eu não entendi muito. Obras neutras e obras moralmente recomendáveis, eu não entendi muito. Tá bom. Eu vou explicar, já vou explicar, Geni. Tá bom? Eu vou dar exemplo do que seja uma obra neutra e das recomendáveis. Eu vou abrir esses assuntos, tá bom? Aí eu respondo para ti, tá bom? Tá legal. O Celso, qual que é a pergunta aí que eu... É o seguinte: se não tenho naturalmente a vocação de ter misericórdia, você crê que devo exercitar, treinar para tê-la? Ou isso é um dom que Deus dá e que não depende de mim?
Boa pergunta. Nós somos, e nós podemos ter e podemos não ter misericórdia. Contudo, Deus nos equipa, de um lado Deus nos equipa com o Espírito Santo, e aí nós temos as obras do Espírito Santo. Nós também temos que ter consciência de que passa a ser um estilo de vida. Então, existe um leque muito grande de coisas que são e devem ser feitas, e que nós aprendemos na palavra de Deus que nós podemos fazer e devemos fazê-las, até porque elas são testemunho. Então, elas são oportunidades, são ocasiões no dia a dia que Deus nos dá. Nós não... é o que eu quero dizer assim, nós não podemos dizer, não, hoje eu estou inspirado, eu vou sair e vou fazer uma boa obra. Não é isso. Nós precisamos pensar que a boa obra, a obra de Deus, que Deus aceita como uma obra que faz parte do nosso dia a dia. Dentro das oportunidades que Deus nos coloca, e nós devemos reagir a elas. Eu vou já dar uma definição do que seja uma boa obra, mas, assim, dentro da nossa condição de humano, nós nos comunicamos, né? Hoje nós vimos, o pastor até falou isso no culto. Dentro das boas obras, dentro da vida humana, da existência humana, nós nascemos para nos comunicar, nos relacionar. E dentro desses relacionamentos, nós temos como praticar essas coisas. Existem pessoas mais voltadas para isso, nós vamos falar disso também. Tem pessoas que têm, né, vocação, tem pessoas que têm propósitos mais definidos e tem aqueles que isso não flui naturalmente, mas vai surgir na vida da pessoa. Então, o viver cristão, o estilo de vida cristão, vai nos colocar em situações no cotidiano que exigem de nós boas obras. Ok? Eu vou abrir mais um pouquinho as boas obras e o que é uma obra feita por um crente, uma boa obra feita por um descrente, aí a gente volta com certeza, estender mais esse assunto. Tudo bem? Ok. Então, vamos voltar lá para as nossas obras. Eu quero falar um pouco sobre elas agora. Assim, vou abrir um pouco o leque, como a Geni perguntou, e como eu também encaro que eu vou voltar a falar com o Celso sobre isso. Eu estou aqui meio que apanhando, não estou conseguindo. Deixa eu ver se eu agora... Ok, vamos falar um pouco sobre a obra salvífica. Só existe uma obra salvífica, é a obra de Jesus. A obra de Jesus, ela é suprema. Não existe nenhuma outra obra, nem antes nem depois, que se compare a ela. Então, essa obra de Jesus não tem como a gente fazer igual. Ela é de um nível totalmente único e diferenciado. Ela é única, não tem nada que se compara. Nós sabemos na história da igreja que houve gente que morreu crucificada e que eram cristãos, mas a obra deles não se sobrepõe nenhuma obra, jamais nenhuma obra se sobrepõe à obra de Jesus, que é uma obra salvadora e é uma obra completa. Ela já terminou. A obra de Jesus, a crucificação, o sacrifício, ele está concluído. Não existe nada que se possa modificar nessa obra de Jesus. Isso, de certa forma, podemos dizer que não é... Espera um pouquinho aqui. Essa obra de Jesus, ela não é negociável, tá certo? Ela é estabelecida para nós
está colocada para nós e nós só podemos nos beneficiar dela quando nós nos unimos com Jesus, né? Quando eu entrego a minha vida a Jesus, a gente fala de se converter, a gente fala de depositar a nossa fé em Jesus, nós nos unimos com Jesus e nessa união com Jesus, os benefícios da obra dele estão ao meu favor. O que Jesus fez na cruz, ele pagou os meus pecados, ele sofreu a punição de Deus, isso conta a meu favor. E eu me beneficio dessas obras de Jesus, tá certo? E, em resposta a isso, eu respondo com ele, com a minha fé, com a minha dedicação. Então, existe uma união espiritual, onde é a única forma que eu tenho de me beneficiar dessa obra de Jesus, tá certo? Tem um verso aqui, olha, que é muito esclarecedor aqui, ó. Quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, não tem nada a ver com a gente, né? Mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Então, veja bem, não são por causa de obras humanas, né? De atos de justiça por nós praticados. Nós não podemos praticar nenhum ato, nenhuma obra humana tem poder de nos salvar. É única. Não existe nada comparável. E depois, esse ato foi feito aqui, por meio de Jesus. Então, nós somos justificados, absolvidos, se você preferir, nós somos absolvidos por sua graça. Então, é pela graça, não são por atos por nós praticados. Você crê nisso? Você presta atenção no que eu vou falar. Daqui a pouco nós vamos falar da obra do descrente. E nós tentamos sempre desculpar o descrente, porque é uma gente boa, gente que eu gosto, que faz tantas caridades, tanta coisa elogiável e recomendável. Mas o que o texto está dizendo aqui? Nós precisamos crer nisso, que a obra de Jesus é única. Não é por causa de atos de justiça por nós praticados. A salvação é pela graça. Isso é a nossa doutrina. E nós vamos retomar isso já já, tá bem? Então, essa obra aqui, suprema, única e completa, a obra salvífica, cabe a Jesus. Jesus fez essa obra por nós e nós somos devedores a Ele pela nossa salvação. Esse é o ponto, o alicerce, o fundamento da nossa fé, tá certo? Agora vamos falar um pouco de boas obras, tá certo? Boas obras é uma linguagem muito particular dos judeus dos dias de Jesus. Eles chamavam de boas obras, é quase uma gíria, uma expressão idiomática dos judeus. Eles chamavam de boas obras, obras que Deus aceita. E como nós vimos, eles caíram naquele negócio do legalismo, de fazer muitas obras, e caíram nesse legalismo. E o que Jesus está colocando para nós é que as boas obras, elas são coisas aceitas por Deus, e Jesus quis tirar esse aspecto legalista, esse aspecto pesado de dever, de obrigação, para transformar em alguma coisa boa. Eu achei um verso aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, que acho que tem os ingredientes do que seja uma boa obra. O verso é esse aqui de Efésios, olha. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras,
as quais de antemão, quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Eu creio que esse verso, ele diz bem, e ele tem aqui os ingredientes daquilo que seja uma boa obra. Então, vejamos. Ele fala de 3 elementos aqui nesse verso. O primeiro, ele fala assim, são obras realizadas por cristãos devotos e piedosos. Devotos e piedosos são a mesma coisa, né? O piedoso já é uma linguagem mais antiga, devotos talvez, mas cristãos devotos, cristãos que estão ali respondendo a Deus. Criação, veja bem, eles são criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Então, as boas obras têm esse ponto fundamental. Existem outras obras que não têm valor espiritual e que nós humanos fazemos, mas as boas obras, obras aceitas por Deus, são obras que têm que ter esse elemento. São feitas por cristãos devotos. Eu vou ler, talvez não hoje, mas na semana que vem, nós vamos ler aquele trecho que fala que Jesus, Jesus fala que ele está separando as ovelhas dos cabritos e tal, e depois ele tem um pessoal lá que reclama. Nós não expulsamos demônios, nós não profetizamos, nós não... Jesus fala assim, afaste-se de mim, porque eu nunca vos conheci. Eles fizeram uma obra religiosa, mas eles estão sendo rejeitados, porque Jesus diz, eu nunca os conheci. Então, para ser obra de Deus e estar ser aceita em Deus, nós precisamos entender que são feitas por cristãos devotos. Eu pus aí o devotos, o piedoso, para dizer que não é quem se intitula cristão, não é quem frequenta a igreja, mas é quem foi criação de Deus realizada em Cristo Jesus. É nesse sentido que eu coloquei aqui o devotos, o piedoso, tá certo? Então, a primeira coisa para a obra ser boa, ela tem que ser feita por um cristão genuíno. Depois ele fala para fazermos boas obras, né? Então, as obras são preparadas por Deus. As obras são aceitas por Deus, porque elas foram preparadas por Deus, tá certo? Por isso elas são boas obras. Então não é qualquer obra boa que seja uma boa obra, se você entende o que eu quero dizer. Uma boa obra é uma obra aceita por Deus, é uma obra que tem valor espiritual. Essa é uma boa obra. Existem outras obras boas, mas que não têm valor espiritual, tá certo? São neutras. Mas a segunda coisa é essa, obras aceitas por Deus. Então, são obras realizadas por um cristão genuíno e são obras aceitas por Deus e, finalmente, atendem um plano divino. Ele fala, preparou de antemão para que a praticasse. Eles estão preparadas antes. Deus tem um plano. Deus tem um plano. Então, essas obras têm a ver com o plano de Deus. Não é uma obra boa, genuína, feita aí socialmente aceitável, mas que não aponta, não marca a pessoa de Deus. Então, a boa obra, nós vamos ver daqui a pouco, é um testemunho sobre Deus. Tá certo? Então, você vê que tem que ter esses 3 elementos simultâneos. Uma obra tem que ter um cristão genuíno praticando, uma obra tem que ser uma obra aceita por Deus, porque ele está respondendo à criação que Deus fez nele, e ela é voltada para um plano divino. Um plano divino. Deus já preparou isso antes da fundação do mundo. Por isso, nós lemos lá o Evangelho do Reino, né? Ele fala que a lei do reino, amar a Deus, amar ao próximo, está vinculado com um plano divino. Então, a obra é feita, mas com um alvo, que é o plano de Deus. O plano de Deus é o reino de Deus, tá certo? Então, essas são as marcas de uma boa obra. Ok. Então,
Tem dois elementos aí para essa vida desse cristão. O amor a Deus, né? O pastor hoje pregou isso também, e o amor a Deus, e nós lemos aqui também na lei do reino, que é o amar a Deus e amar ao próximo. A segunda é uma obediência ativa. Eu chamo a sua atenção para essa obediência ativa, porque é o que Tiago está querendo combater. O pessoal lá nos dias dele estavam falando de fé, mas não estavam praticando. Por isso ele repete e retoma. Então, a presença de Deus, a ação de Deus na vida do cristão, ela exige uma obediência ativa. Não foi isso que nós lemos? Vamos voltar aqui de marcha ré. Olha lá, ele preparou de antemão boas obras que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, as boas obras são práticas preparadas por Deus. Então, tem que haver essa obediência. Tem que haver. Foi para isso, porque Deus não, por esse trecho aqui, por essa definição aqui, Deus não salva o indivíduo para que ele não prepare boas obras. Não tem razão de ser disso. Agora, pode ser que o indivíduo ele tenha dificuldades de como se entender, mas o que é fato é o seguinte: deve haver uma obediência ativa. Deus nos chamou para isso. E nós precisamos entender isso, porque aí nós separamos aquele conceito de religião separada da vida, né? Que a Bíblia o tempo todo luta para não haver essa separação, né? Então, eu não vou fazer uma religião contemplativa, eu não vou fazer uma religião somente racional. Ela está vinculada com boas obras. Então, a boa obra é uma evidência da presença de Deus em nós, tá certo? Por isso que Tiago fala que a fé e a obra andam juntos, porque mostra a sua fé sem obra, eu te mostro a minha com a obra. Cadê a evidência dessa fé que você disse que tem? Se você entende, se o Espírito Santo está dentro de você, ele te impulsiona, ele te empurra para você fazer coisas, tá certo? Então, nós vamos nos surpreender fazendo coisas que normalmente nós não faríamos, tá certo? Aqui, mais um trecho que reforça isso que eu estou dizendo para vocês, e lá de Romanos. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para com Cristo Jesus. Portanto, não permite que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, eu destaquei essa frase aí: ofereçam os membros do seu corpo a Ele como instrumentos de justiça. O entendimento da minha relação com Deus tem que ter essa oferta, essa minha disposição, essa minha entrega em me oferecer a Ele, tá certo? E aí ele fala o seguinte mais: assim brilhem a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, aquela história que eu falei para você, que existe um plano de Deus na boa obra. E nós precisamos, quando fazemos uma boa obra, encarar isso, que essas boas obras diante dos homens levam a pessoa a enxergar a Deus. Então, fazer uma boa obra, é o caso lá dos fariseus, que oravam na praça pública, tal, e eles recebiam elogio do pessoal das orações bonitas que eles faziam,
E Jesus falou, olha, eles já receberam a sua paga. Ele fala, não dos fariseus, mas ele chama dos hipócritas, que oravam nas esquinas, em voz alta e tal. Ele falou, olha, eles já receberam a paga deles, que é a recompensa deles é o louvor dos homens. Mas a boa obra do cristão, ela tem esse foco de que o indivíduo que vai ser o alvo dessa boa obra, ele vai glorificar a Deus, tá certo? Muito bem. Então, vida piedosa, vida de obediência ativa, é um estilo de vida, já falei, não tem valor meritório para a salvação. Não, qualquer obra que eu e você façamos, por boa que seja, de Deus que seja, por mais religiosa que seja, não tem valor de salvação, não tem méritos para a salvação. A única obra, como nós vimos lá atrás, a única obra, a obra salvífica é uma única, é a obra de Jesus Cristo. E ninguém mais pode fazer a obra que Jesus fez. Então, a salvação tem a ver com a obra salvífica de Jesus. As obras que nós fazemos são uma resposta, são uma evidência da presença de Deus em nós, da união com Cristo que nós temos, do Espírito Santo agindo em nós, de apontar o plano que é o reino de Deus, mas ela não nos salva, tá certo? Mas tendo dito isso, elas têm recompensas divinas generosas. Existe muita recompensa. Ninguém vai servir um copo d'água para um servo do Senhor que está na missão dele, que vai ficar sem recompensa, disse Jesus. Então, não pense que as obras elas têm recompensa. Uma recompensa não salva ninguém. Essas recompensas, elas são presentes de Deus. Também não são pagamentos. Ninguém faz obra esperando receber retribuição de Deus. Deus dá generosamente, mas ele dá o que ele quer, como ele quer, quando ele quer, e ele não deve nada a nós pelas boas obras que ele faz, certo? Ok. Vamos mais um pouquinho aqui. Olha aí, Jesus fala sobre isso. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, grande é a vossa recompensa nos céus. Jesus já está olhando. Existem recompensas que a gente recebe aqui na própria terra. E existem recompensas que estão no céu. Ele fala que grande é a recompensa no céu. Agora, eu vou voltar aqui nas obras moralmente neutras, que eu acho que vai responder à pergunta da Geni, né? Eu descrevi aqui uma série de atividades, de ações, de realizações de um único indivíduo que são neutras. Vê se vocês adivinham quem que é esse indivíduo. Olha só. Prestava serviços de carpintaria, montou um jumentinho para entrar na cidade, dormia num barco enquanto viajava, viajava constantemente, comia figos, uvas e espigas, assou peixe para os seus companheiros. Vocês sabem de quem que é esse indivíduo? Dá para descobrir quem que é, né? Então, tudo isso que Jesus fez aqui nessa lista é neutro. Espiritualmente é neutro. Essas coisas que ele fez aqui, elas qualquer indivíduo faz. O dia a dia, né? Então, todo indivíduo faz coisas boas e todo indivíduo faz coisas neutras, né? E, então, eu acho que aí essas obras não têm valor espiritual, tá ok, Geni? Tá. Então, agora nós vamos falar das coisas boas que a gente admira, que são obras geralmente são obras moralmente recomendadas e
que a gente elogia as pessoas que a gente admira, que fazem, a gente faz algumas delas também, né? E eu queria gastar um tempo. Por quê? Porque aqui a gente vai falar do bom descrente. Não é pejorativo isso que eu pus, por favor. É aquele descrente bom, que faz coisas boas, coisas que a gente admira, coisas que às vezes a gente negligencia, mas eles fazem. Mas só eles, você já ouviu aquela frase, oh, só falta ser crente. Eu não sei por que esse cara não é crente. Nós temos gente assim na nossa família, nós temos gente assim no nosso entorno. Tem gente que é o bom descrente. E eu queria falar, porque nós temos dificuldade com o bom descrente, certo? E a nossa dificuldade com o gente fina, né, com o descrente gente fina, é que talvez a gente admira, porque são coisas que às vezes a gente não faz. Talvez seja herança da nossa da herança do nosso catolicismo. Às vezes a gente pensa que fazer boas obras tem mérito e tal, e a gente olha o indivíduo e fala, puxa, mas esse indivíduo merece, né? Merecia estar no céu. Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar para vocês é isso. A queda não anulou a capacidade do homem realizar boas obras. Não anulou. E nós precisamos entender isso, que boas obras, eu falei que tem que ser um cristão, mas coisas, realizações boas, realizações recomendáveis, qualquer um pode fazer. O homem, ele pecou, ele foi condenado, mas ele é capaz de fazer coisas boas. Você olha aí no seu dia a dia, você vai ver que tem pessoas que fazem coisas boas. E isso não é uma particularidade do cristão de fazer coisas boas. As boas obras são particulares do cristão. Eu qualifiquei isso na definição que eu dei. Mas coisas boas os cristãos podem fazer, mesmo que não tenham valor espiritual. A gente vai explicar isso na próxima aula. Olha aqui, ó. Jesus falou assim, qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? A resposta é óbvia, né? Ou seja, ele está falando, qualquer um pode fazer coisas boas, como cuidar, como alimentar uma criança, seu filho, enfim. Então, é capaz, todo mundo tem digamos, uma bondade inerente, mas, tendo dito isso, nós precisamos entender que nós estamos condenados, né? As obras elogiáveis, recomendáveis que nós estamos falando, não têm valor salvífico. As obras não têm valor salvífico. Nem para o crente que faz boa obra, a boa obra do crente tem valor salvífico, nem para o descrente tem valor salvífico. Não tem o que você fazer para se salvar. Não tem. Tá certo? A única coisa que você pode fazer para se salvar é crer. Então, vamos falar um pouco disso, de cristãos, de descrentes, né, realizando obras recomendáveis. A Bíblia fala de descrente fazendo coisas para Deus. Você lembra do imperador Ciro? O imperador Ciro, ele foi aquele que é o imperador persa, né? O Império Persa, que ele fez o decreto que mandou o povo de Deus de volta para Jerusalém. Ele libertou o povo lá do cativeiro que eles tinham tido na Babilônia. Se você pegar o texto que fala isso, lá em Isaías 44 e 45, o finzinho do 44, ele fala assim, Deus, né, diz acerca de Ciro. Deus diz acerca de Ciro, ele é o meu pastor e realizará tudo que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém, seja reconstruída, e do meu templo,
sejam lançados os seus alicerces. Assim diz o Senhor ao seu ungido, Ciro. E depois, no finzinho do trecho, ele fala assim: por amor do meu servo Jacó, do meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome e lhe concedo um título de honra, embora não me reconheça. Embora não me reconheça. Ciro é chamado de pastor, ele é chamado de ungido, ele é chamado de que vai fazer uma obra pelo povo de Deus, embora não o reconheça. A obra de Ciro é elogiável? Ora, tudo a ver. Está aqui registrado na palavra de Deus, porque ele está fazendo um plano que é de Deus, não é dele, mas é de Deus. Ele nem sabe que ele está fazendo esse plano para Deus. Por quê? Porque ele não reconhece Deus. Então, Deus tem um governante fazendo alguma coisa por ele, sem que o reconheça como tal. Nós podemos também lembrar do Pilatos, né? Você lembra aquela conversa que Jesus teve com Pilatos? Pilatos diz assim para Jesus, na hora do julgamento de Jesus: não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Então Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Não teria nenhuma autoridade se não fosse dada de cima. Então, o Pilatos está lá fazendo uma obra terrível, tá? Mas ele é governador e, como tal, ele está fazendo uma obra com a permissão de Deus lá. Tá certo? Tem gente que coloca isso como uma daquelas abominações. Eu estou colocando aqui que ele fez o papel dele de governador, que mais culpado do que ele foi o sumo sacerdote, é o que Jesus está falando aqui. Mais culpado é o que me entregou a ti, né? E depois, nós lemos também lá em Pedro, ele fala sobre reis, governantes e magistrados fazendo uma obra, que é uma obra como enviados de Deus. Aqui, ó, que Pedro fala: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Ora, o que ele está dizendo aqui para nós? Que quem pratica o bem, a lei, o governo, por perverso que seja o governo, ele ainda coloca, tem uma certa regra na sociedade, impõe certas leis, isso é uma coisa a ser respeitada. E é isso que ele está dizendo aqui. Então, nós vemos nos governos, de uma maneira geral, pessoas executando obras e eles estão fazendo alguma coisa que não é de todo desprezável, né? Nós temos as nossas escolhas, né? Nós podemos pensar, por exemplo, no juiz Moro, o Sérgio Moro. Não sei se ele é crente, ele é descrente, mas o que ele está fazendo lá não é espiritual. O que ele está fazendo lá é legislar. Certamente houve outros juízes já crentes, mas nunca ninguém fez o que ele está fazendo. E nós admiramos a postura dele como juiz. Isso não tem nada a ver com salvação. Ele está exercendo uma autoridade, um papel, uma função dentro da sociedade, que a sociedade respeita, que a sociedade admira, né? Eu tenho certeza, como esse, outras pessoas que nós respeitamos, os profissionais da saúde aqui na pandemia, né? Que loucura é essa, que insanidade é essa dos camaradas ir lá se meter dentro da doença? E eles estão fazendo isso, não tem valor espiritual, tem valor social, tem reconhecimento social. Se Deus quiser retribuir a eles, recompensar eles, pode até recompensar, mas isso não envolve a salvação deles.
Esse é o ponto que nós temos que ter. Por elogiável que seja uma obra, ela não redunda em salvação. A única coisa que redunda, que acaba em salvação, é a obra de Jesus Cristo. E nós só nos beneficiamos dessa obra pela fé que nós temos em Jesus, tá certo? Voltando aqui para a minha tela, já vi vocês. Deixa eu fechar vocês um pouco aqui. Botou tudo aqui. Que desmando foi esse? Deixa eu achar aqui que eu estou perdido. Espera aí um segundinho. Ok. Então, reforçando o que eu estou dizendo, ó, a queda não impediu o homem de realizar boas obras. As obras realizadas pelo homem não têm valor salvífico, não têm valor para a salvação. Nós temos dificuldade por causa do nosso senso de justiça. Nós falamos, puxa, mas esse indivíduo está fazendo uma coisa tão boa, só falta ser crente. E a gente fala, pô, Deus podia dar um jeitinho, né? Mas aí a gente precisa ler a Bíblia, né? Do ponto de vista bíblico, o que ele diz aqui, ó, esse verso aqui na parte de baixo do slide? Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, né? Quem, de acordo... Eu vou voltar, vou ler de novo que eu embolei. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, né? De acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é a paz, é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, não pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Bem, eu acho que Paulo aqui, ele é muito incisivo, né? Não se submete à lei de Deus, ainda que se submeta às leis dos homens, não se submete à lei de Deus, e não pode fazê-lo, e não pode agradar a Deus. Então, por elogiável, por recomendável que seja uma obra, do ponto de vista nosso social, do ponto de vista nosso relacional, existem coisas que estão escondidas lá. A vida espiritual do bom descrente nos está oculta. Nós não conhecemos, nós não somos Deus. Existe uma coisa no descrente, o pecado do descrente é a descrença. Senão, ele se aproximaria de Deus. É o que diz o verso aqui, ó. Olha esse verso. Eu acho esse verso lindo, campeão, ó. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. O que esse trecho está falando? Por que o indivíduo que faz coisas boas, notáveis na sociedade, não se aproxima de Deus? Por que ele não reconhece Deus? Então, esse é um princípio que a gente precisa observar. O camarada é bom, eu admiro o bom, mas dentro da vida dele existe uma dimensão que eu não enxergo e eu posso só dizer o seguinte, tem uma descrença. E essa descrença o afasta de Deus. Veja bem, é a Bíblia que está falando. Então, por que será que bons descrentes não buscam a Deus? Por quê? Se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam seu coração. Aqui é uma pegada no nosso pé. Porque todo aquele que me invocar o nome será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como virão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados?
Então, eu admiro o indivíduo faz coisas maravilhosas, e você acha que ele merece o céu pelas obras que ele está fazendo, anuncie o evangelho para ele. É isso que o texto está dizendo. Então, nós precisamos, e ele não deve endurecer o coração dele. Então, tem que ter essa postura do indivíduo com relação a como ele responde ao evangelho, tá certo? Ok. Indo para frente, há pontos obscuros na vida dele. Conceder anistia para um pecador, falar, não, vamos deixar ele entrar no céu, se depende de nós e do nosso entendimento, vamos deixar ele entrar no céu, seria anular a obra de Cristo. Ninguém vai para o céu ninguém vai ser salvo se não for pela obra salvífica de Cristo. Se nós cremos na obra salvífica de Cristo, não deve haver anistia para ninguém. Tá certo? Então, nós precisamos entender isso. O indivíduo é bom, o indivíduo faz coisas boas, eu admiro o indivíduo, ele precisa, então, ouvir o evangelho e ele deve se aproximar. Se ele é de Deus, ele vai se aproximar de Deus. Se ele não é de Deus, ele vai se manter distante de Deus, certo? No juízo final, e tem um trecho aí que diz isso, alguns trechos dizem isso, né? O que está oculto será revelado, tá certo? Vai ser revelado. Então, as coisas que nós não sabemos, os pecados, a descrença, Deus vai revelar no juízo final, porque isso é a base para dizer para o indivíduo por que ele está sendo condenado. Ele vai saber pontualmente na vida dele aquilo que é razão de ser da condenação dele, tá certo? Ok, eu não vou parar por aqui, que tem mais uns ganchinhos aqui que nós precisamos para avaliar o nosso assunto. O descrente acumulador de créditos. Tem muita gente que vai acumulando créditos, o indivíduo trabalha pensando em que um dia ele vai comparecer perante o tribunal de Deus. Então, ele é bom por decisão de que ele tem que acumular créditos para ter que apresentar e exigir o direito dele de salvação, de absolvição do julgamento de Deus, porque ele fez essa e aquela obra. Mas ele não tem vida religiosa, ele tem uma esperteza interior dele. Então, esse indivíduo precisa ser alertado de que essa postura é um grande equívoco, isso vai levar ele para o brejo. E não vai funcionar na hora do juízo final. É o que nós temos lido aqui nos trechos. E tem a questão que também sempre volta, que é a questão do desconhecimento. E aquele que não ouviu? E aquele que não conhece a palavra? E aquele? Como que vai ser e tal? Tem versos que falam sobre isso. Jesus aqui nesse trecho, ele é muito grande, eu não vou ler, ele fala de Corazim e Betsaida e fala que se Tiro e Sidom tivessem visto os milagres de lá, eles teriam se arrependido. Depois ele fala para Cafarnaum, ali do meio para baixo do verso, que se Sodoma tivesse visto os milagres que Jesus tinha feito lá em Cafarnaum, eles teriam se arrependido. Mas no final do texto, Jesus fala assim, mas eu lhes afirmo, no dia do juízo, haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Porque vocês viram as obras de Deus e vocês não se arrependeram, vocês não responderam à manifestação que foi feita diante de vocês. Então, isso serve para falar das pessoas desconhecidas. Talvez ela seja julgada com menor rigor. Eu vou ler adiante mais versos que vai confirmar isso. Ela vai ser julgada com menor rigor, mas não vai deixar de ser com maior rigor, mas não vai deixar de ser julgada e nem inocentada. Aqui, esse trecho aqui, Paulo fala isso com todas as letras. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. De fato,
Quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas nos seus corações. Nisso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso acontecerá no dia que Deus julgar os segredos dos homens perante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Então você tem aqui a lei escrita nos corações sem conhecer o texto escrito, e você tem aqui a consciência no coração que acusa ou dá o direito. Tudo isso são elementos que vão ser considerados no nível de conhecimento do indivíduo, seja um índio, seja um cara versado no Evangelho, um cara que nunca viu o Evangelho. Existem aqui regramentos para o julgamento dele, mas ele vai saber exatamente qual foi a conduta dele que o condenou, tá certo? Muito bem, aqui nós temos um princípio também. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, eu creio que aqui existe um outro princípio também que se aplica nessa situação, né? Foi dado, muito, muito exigido. E foi confiado muito, é a questão da mordomia daquilo que Deus nos entrega, tá certo? Muito bem. Comentário final. Julgamento final será justo. Você precisa crer que Deus é justo, que Deus não peca, que Deus não falha, e vai ser justo. E Deus vai salvar quem Ele tem que salvar, e Deus vai condenar quem Ele tem que condenar. Aliás, nós todos estamos condenados. Nós só estamos trabalhando a revelação de Deus para sermos inocentados, mas nós já estamos com a nossa sentença. Nós vamos tomar conhecimento do qual é a minha conduta que condiz com a minha condenação ou absolvição. Não há méritos nas obras humanas que assegurem a salvação. Só Jesus Cristo, só Jesus Cristo. Lamento, só Jesus Cristo. Se eu considerar que tem mérito para salvar, Jesus Cristo morreu em vão. Se tem outra forma de salvação, foi injustiça o que aconteceu com Jesus, tá certo? Então, não há mérito nas obras humanas. Do ponto de vista aqui espiritual, gente, ela tem mérito do ponto de vista social, do ponto de vista humano, da nossa existência, mas espiritualmente não tem poder salvífico, tá certo? A obra que tem mérito, já falei, é a obra de Cristo. Anistiar o pecado é anular a obra de Cristo. As obras humanas serão evidências da confirmação da sentença divina já decretada. As obras humanas, Deus vai usar. Nós falamos lá da lei da liberdade, do juízo da lei da liberdade, que é o Tribunal de Cristo. Mas as evidências do meu cristianismo vão estar presentes no Tribunal de Cristo. Assim como aquele descrente vai ter ciência dos atos de condenação, o cristão vai ter consciência do que ele fez de bom e do quão bom mordomo ou pior mordomo ele foi. Jesus Cristo vai apresentar para ele, se você pegar 2 Coríntios 5, verso 10, ele fala, será recompensado de acordo com as suas obras, pelo bem ou o mal. Jesus Cristo vai apontar os males que nós não fizemos. Eu sei que a gente tem uma versão mais favorecida, né, da bondade de Jesus, mas nós não perdemos a salvação. Mas nós vamos, talvez, lamentar oportunidades e negligências que nós estejamos cometendo na nossa vida, certo? Eu tenho mais alguma coisa para falar, mas eu vou parar por aqui, porque já estourei meu tempo. Gostaria de saber assim, se vocês gostariam de perguntar alguma coisa,
e eu estaria disposto aqui, então, a compartilhar com vocês, ou responder alguma coisa, se for de alguma ajuda. Pastor, a Sueli quer fazer uma pergunta sobre obras. Beleza, vamos lá, Sueli. Assim, sem nenhuma dúvida com relação à questão da obra salvífica que é de Cristo e definitiva. Não tem nada a ver com isso. Mas você falou de boa obra e você falou também de obra moralmente recomendável. A minha dúvida é o seguinte, pelo que você falou, uma mesma obra, então, ela pode ser uma boa obra ou uma obra moralmente recomendável. E o que muda isso seria a motivação e quem a pratica. No caso, um cristão que não é motivado por Cristo quando ele faz alguma boa obra, ela não seria aí uma boa obra no conceito que você falou, seria uma obra moralmente recomendável. E um não cristão, que ele não é cristão porque ele não entende a salvação, mas ele teme a Deus, e então ele tem a motivação de Deus e ele faz uma boa obra aí, mas ela não seria considerada dentro do conceito de boa obra que você colocou, porque ele não é cristão? Isso mesmo. O não cristão, quando ele faz uma boa obra e esse acreditar em Deus, a encruzilhada está aí. Ele acredita em que Deus? De que forma ele acredita em Deus? Nós lemos e mostramos o texto que diz que aqueles que creem em Deus, que eles se aproximam de Deus. As suas boas obras conduzem a Deus. E as obras, boas obras de valor espiritual, elas apontam para o reino de Deus. Então, apesar de que a obra seja elogiável, ela tem um valor social, um valor para nós, elas não lhe conferem direito. A pergunta é exatamente essa. Uma obra, por boa que seja, Deus pode recompensar a obra desse indivíduo? Talvez eu até creio que possa. Depende de como você, na próxima aula eu vou abordar isso, mas depende de como você interpreta, por exemplo, quando Jesus fala, se você der um copo d'água a um desses pequeninos, né? Aí nós precisamos, os pequeninos são os apóstolos que estão na missão do mestre. Então, seriam essa audiência que Jesus está se referindo, seria de outros cristãos ou seria de qualquer? Então, eu acho, pessoalmente, eu até acredito que Deus possa recompensar uma obra de um indivíduo que está fazendo a vontade dele. E se houver essa recompensa, que eu acredito que pode haver, ela tem que acontecer aqui na Terra. Porque se esse indivíduo não vai cruzar a linha do juízo final, porque ele está condenado e não fez o que devia fazer para aceitar, ter fé em Jesus, e se Deus quiser recompensá-lo, ele terá que ver essa recompensa aqui. Né? Mas essa obra em si, ela não ganha méritos para a salvação. Não existe nenhum verso na Bíblia que fala que assim o assado vai dar um jeito. Não tem, não tem. Nós estamos diante... E aí eu acho que é o grande nó das religiões. Eu tenho um slide aqui que eu pulei, né? Que fala sobre isso, o lugar das obras na vida das religiões. E nós entendemos que para fazer justiça à obra de Jesus, ao valor da obra de Jesus, não há outra obra comparável. É o que diz o Novo Testamento. Então, a gente tem que se conformar com isso. A nossa questão é a seguinte, mas é justo o cara ser tão bom, fazer uma coisa tão boa? É da economia de Deus. É da economia.
assim, eu não estou nem levando em consideração a questão da salvação. O meu ponto aqui é que, assim, um cristão, ele pode não estar fazendo uma boa obra, se a motivação dele não for a motivação correta. Exatamente. Né? Exatamente. E aí, a minha dúvida, que é o que eu te falei, que eu acho que, pelo que você falou aqui, deu para entender, é que um não cristão, ele pode fazer uma obra moralmente recomendável, mas ela nunca vai ser uma boa obra no conceito que você colocou aqui hoje, dele não ter a salvação. É que a boa obra dele, ainda que a motivação dele seja uma motivação correta. Eu estou te falando, eu vi aquele versículo de Efésios 2:10, como se assim, todos foram criados para fazer as boas obras. Mas pelo contexto que você está me dizendo aí hoje, pelo que você está explicando para a gente hoje, e ali no próprio versículo fala, realizados em Cristo Jesus, e só o cristão é que realmente consegue fazer essa boa obra. Só. A obra pode ser a mesma. É o que diz lá, eu acho que é em Lucas, eu vou abordar isso na próxima aula, Lucas, eu não lembro a passagem aqui de cabeça, que o pessoal fala, Senhor, quando o Senhor manda o lote dele para o céu e manda o outro, eles falam, nós não profetizamos em teu nome? Nós não expulsamos demônios em teu nome? Nós não curamos em teu nome, oramos pela cura de pessoas? Todas obras religiosas, todas obras que Jesus manda a gente fazer lá na grande comissão, lá em Marcos 16. Contudo, Jesus fala assim, afaste-se de mim, porque eu nunca vos conheci. A obra é religiosa. O fruto da obra pode ser uma bênção na vida de quem recebeu. Mas a obra não tem valor espiritual, porque esse indivíduo não conhece Jesus. Jesus o rejeita. É Jesus que está rejeitando. Né? Então, eu acho que esse é o nosso ponto aqui, que a gente não quer ser muito severo com gente boa, mas esse é o nó da questão, né? O nó da questão é por que essa pessoa não responde, né? Não responde ao Evangelho, não responde a Jesus, nós não conseguimos entender. O valor da obra, a obra pode ser similar, mas a obra de Deus, ela aponta para o reino de Deus. Se o indivíduo não crê nisso, não tem compromisso com isso, ele vai estar fazendo uma obra boa, mas ela não aponta, ela não tem esse valor espiritual, que é o que o nosso trecho nos diz. Não sei se eu respondi, tá? Ok? Gi, posso colocar só mais reforçar isso que você está falando? Nesse trecho que a Sueli comentou, que é muito interessante, a gente lendo aqui o contexto próximo desse versículo, né, de Efésios, todo ele, o apóstolo Paulo está trazendo a temática de que antes nós estávamos longe de Deus, mas em Cristo e por meio de Cristo, pelo seu Santo Espírito, ele nos capacita para fazer essas boas obras. Então, quer dizer, é bem legal, é bem isso que o Gi está falando, no sentido de que antes nós que estávamos e vivíamos sem Deus, estávamos fora da aliança, em Cristo nós somos incluídos dentro do reino de Deus. E por isso, pelo sangue de Cristo, nós podemos e somos capacitados para fazer essas boas obras. É bem legal que esse é todo o contexto desse capítulo e também do livro de Efésios. Não, eu queria, assim, nós precisamos crer no seguinte, Deus não será injusto com ninguém. Ninguém vai para o lugar errado no seu destino final. Nós precisamos confiar que Deus é justo, absolutamente correto e perfeito. Então, agora, se nos incomoda alguém ser tão bom assim, nós temos a alternativa de falar, olha, você precisa ouvir do Evangelho e compartilhar o Evangelho. E essa pessoa vai responder a esse Evangelho. Então, esse é o nosso desafio, de fazê-la ouvir
do Evangelho. Mesmo que ela não ouça o Evangelho de você, Deus vai ter suas maneiras de julgamento. E se o indivíduo, além dos pecados pontuais que ele faz, existe uma descrença por trás. Essa descrença que eu acho que está em discussão, né? E nós precisamos realmente orar por essas pessoas, interceder por elas e, se possível, falar de Jesus para elas. Talvez a gente desperte esse gatilho dela vir para o reino de Deus, se encontrar com Jesus, tá certo? Esse é meu desejo, essa é a minha oração. Tem mais alguma coisa? Eu quero ir fechar, acho que eu já me estiquei muito. O Gilberto quer dar uma palavrinha, Gi. Diga. Ô, Gival, você mencionou algumas vezes aí a frase só falta ser crente, né? Tem uma outra que tem se tornado mais conhecida que essa, pela omissão, que é só falta ser crente, né? Eu acho que por essa questão entre católicos e evangélicos com relação à fé e obras, né? Eu acho que os dois lados têm se afastado da importância dos dois aspectos, fé e obra, né? Então, como eu disse, nos dias de hoje, a igreja tem sido assim muito questionada pela omissão no que seria talvez essas obras que são moralmente aí corretas, né? Na verdade, não é só hoje. Ela tem sido cobrada mais hoje até por ações do passado. Por exemplo, a participação na escravidão, que foi muito pouca, né? E hoje, essa questão que está nos últimos dias aí forte nos Estados Unidos, por causa do George Floyd, né? Que a igreja também tem se manifestado assim pouco. Então, a visão que eu tenho é que, talvez por essa preocupação das obras que são assim voltadas para o reino, a gente acaba se esquecendo que ainda estamos aqui vivendo na Terra, né? Então, eu enxergo assim a igreja muito omissa nesse aspecto, e isso é um complicador, porque se fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, as boas obras deveriam nos identificar com o nosso Criador, deveríamos ser reconhecidos, né? Ou deveriam ver o Criador através das nossas obras. E talvez quando a gente só espiritualiza e não age assim no meio em que vivemos, de maneira no que a gente poderia chamar de obras apenas moralmente corretas, né? Não vem o Criador na gente, né? E essa diferença toda, esses aspectos todos que você colocou das obras, para nós que somos cristãos, né? Precisamos de uma aula como a sua para poder identificar, diferenciar de uma para outra. O mundo não consegue fazer isso de maneira nenhuma, né? Então, eu vejo, como eu acabei de dizer, que essa omissão prejudica muito a pregação do Evangelho através das nossas ações, né? É triste a gente ver que os espíritas são mais reconhecidos nesse aspecto do que nós evangélicos. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Eu vou, assim, nós temos razões históricas por sermos do jeito que nós somos e os católicos serem do jeito que eles são. O que nós vivemos hoje tem um passado histórico aí que sedimenta isso. Eu pretendo, na próxima aula, eu estava com o slide aqui, não passei porque a hora avançou, eu prometo que eu abro a próxima aula mostrando justamente o impacto das obras nas religiões, no catolicismo, no judaísmo, no espiritismo e no evangelicalismo. Vou chamar assim, que hoje tem protestante que não é evangélico, né? Então, eu vou fazer um comentário disso na próxima aula. Mas
Mas tudo isso vem de uma compreensão, de uma herança que nós recebemos, que eu acho que é o que o Tiago está batendo aqui. Gente, cadê as obras? Fé sem obra não vale. E é essa agonia dele no livro, é essa preocupação, porque a grande ironia de tudo é o seguinte: ele está escrevendo para pessoal que veio do judaísmo e eles conviveram com Jesus lá na Palestina, depois foram para outros lugares, e agora eles não é que eles... Lá eles sabiam que, sendo judeu ou não judeu, tinha que fazer boas obras. O judeu achava que tinha que ser salvo por boa obra, Jesus e o pessoal dele, apesar de achar que não era salvífica, tinha que fazer boa obra, e agora eles estão em outras partes do mundo e não estão fazendo. É uma contradição com a história deles e é uma defecção, é um defeito muito grave do Evangelho você não fazer. Então, por razões históricas, como eu disse, nós não estamos fazendo boas obras como deveríamos. E eu acho que isso até vem incorporado, esse talvez seja um viés defeituoso da obra missionária que foi feita no Brasil, quando os missionários aqui aterrissaram, mas eu creio que começa por aí, né? Nós termos essa consciência da palavra de Deus, do que Deus quer de nós. E por isso que ser um estilo de vida é diferente de um ato religioso. Hoje eu vou fazer uma boa obra. Não é assim que funciona. Hoje eu achei... Não é eu vou fazer um ato de religião. É o viver diário. O sangue correndo nas veias. À medida... Você não vai encontrar na Bíblia nenhuma tabela de boas obras assim. As obras são essas daqui e a pontuação das obras é esse aqui, os méritos são esses. Não existe. Porque cada situação de cada indivíduo é uma possibilidade, uma oportunidade de ser bom mordomo e pôr a obediência ativa em prática, né? Então, eu preciso entender que isso é parte da minha vida. Não dá para separar. Eu não sou religioso o dia que eu vou lá na igreja, na reunião. Tem que ser religioso no que se pintar na minha frente. Nessa situação, a gente tem que agir responsavelmente, né? Com aquilo que nós temos. A gente gosta de enfatizar que a gente é salvo em Jesus Cristo, eu creio em Jesus Cristo. A gente gosta de enfatizar que os galardões que nós vamos receber é do Senhor, que nós somos absolvidos. Mas o que eu procurei colocar com vocês, que é o que Tiago está fazendo com os crentes lá do tempo dele, é a responsabilização. Nós precisamos chamar para nós a nossa responsabilidade. Acho que o Giba fala mais como comunidade, não é, Giba? Como comunidade, eu comento, né? Eu vou fazer um comentário na abertura da próxima aula, tá bem? Pastor, tudo bem? O Bruno Juras levantou a mão aqui. Ele acho que quer fazer um comentário. Vamos lá. Não, irmãos, brevemente, só para colaborar na reflexão, nós precisamos ter um cuidado e uma sabedoria ao definir quando nós comparamos, né, aquilo que um cristão faz no meio social e aquilo que outras religiões, outras pessoas fazem. Eu digo isso porque a palavra nos instrui de que a nossa mão esquerda não deve saber o que a mão direita faz. Então, por vezes, existem várias coisas que são feitas sim, mas que nós não sabemos, porque nós não devemos saber. Quem deve saber é o Senhor, e o Senhor está, acima de tudo, coordenando tudo isso. Eu entendo o ponto que nós temos que sempre buscar o mais e fazer mais como indivíduos, né? E temos que ter a sabedoria e o cuidado para não achar que outros fazem mais porque eles mostram que fazem mais. E sim orarmos entre nós para que nós possamos cada vez fazer mais e que atingirmos pessoas, né? E não eventualmente status ou situações como mostrando o que fazemos.
Obrigado, Joás. Ok, pessoal. Domingo que vem eu vou retomar agora. Eu não, assim, já falei, já quis discutir esse assunto hoje, que eu acho que é um assunto que fica meio nebuloso. A gente tem uns pedacinhos dele, mas eu que tentei costurá-los numa coxa de retalhos, né? Tentei dar essa costura para vocês. Na próxima aula, eu quero entrar nas boas obras em si, né? O que conta como boa obra, o que não conta, enfim, eu quero entrar a fundo na natureza daquilo que seja uma boa obra e não vou mais voltar aqui para falar sobre isso que nós conversamos hoje, sobre quem faz, quem não faz. Eu espero que tenha atendido a sua demanda. Se não, você me manda aí uma mensagem aí, a gente vê o que consegue fazer. Tudo bem?